Seja muito bem-vinda, poderosa, a mais um episódio do nosso Pod Rosa Podcast. Hoje a gente tem uma entrevistada muito especial, Luciana Nogueira Minerve. A Luciana é proprietária da Singulari Consultoria e ela tem coisas incríveis para falar para a gente. Eu tenho certeza que você vai amar esse episódio. A gente sempre fala aqui, Luciana, a respeito de empreendedorismo, principalmente voltado aí às mulheres, né? Então a gente sabe que esse conteúdo é todo seu. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. Eu quero falar um pouquinho a respeito da Singulari, que é bem interessante que vocês falam a respeito de cultura, liderança e inovação. Vamos falar um pouquinho sobre esses 3 pilares para começar, Luciana? Vamos sim. Então, a Singulari é uma empresa que traz soluções nesses 3 pilares. E aí, quando a gente pensa em soluções nesses 3 pilares, a gente tem uma série de temas, uma série de serviços que a gente pode oferecer. Então, eu não sei por onde vocês querem começar. Cultura. Cultura. É importantíssimo, né? Bom, eu acho que cultura é um tema que tem sido muito falado. A gente ouve muito falar sobre a importância da cultura organizacional, sobre como é bom ter uma cultura alinhada, mas também, para muitos empresários, eu percebo que isso é pouco tangível. Né? O que é, de fato, a cultura? Né? Então, eu acho que o primeiro movimento é entender a cultura, é entender que a cultura tem manifestações em níveis diferentes, tem manifestação física, então tem aspectos da cultura que a gente consegue ver. Quando você entra numa empresa, você vê a estrutura física, você vê como as pessoas se vestem, você vê como as pessoas falam, você vê os móveis. Isso tudo são aspectos visíveis da cultura. Aí você vai se aprofundando, você consegue entender quais são as normas, as regras, como é que as coisas funcionam por ali, o que é punido, o que é recompensado. Esse é um outro aspecto da cultura. É como se fosse um iceberg. Só que lá embaixo, a maior parte do iceberg tem a ver com os pressupostos, ou seja, as crenças que as pessoas têm a respeito daquele lugar. Então, dependendo da tua experiência naquela organização, o teu conjunto de crenças é diferente. Então, quando a gente fala de cultura, a gente precisa olhar nesses 3 níveis. Então, se a gente fala de uma empresa que está há mais tempo no mercado, e a gente passa muito por isso quando faz consultoria, e aí a gente traz pessoas novas para trazer um movimento de mudança de cultura, aí uma pessoa nova senta do lado de uma pessoa mais antiga, cheia de energia, e a outra diz, vai devagar, aqui as coisas acontecem, né, em outro ritmo, está muito acelerado. A pessoa que falou isso não está errada. Porque a experiência dela diz que é em outro ritmo. Só que como a cultura é algo dinâmico, a gente, enquanto empresário, tem exatamente esse desafio. Como é que a gente faz as pessoas que trabalham naquela empresa revisitar os próprios pressupostos, entendendo que as coisas estão mudando, né? Então, eu acho que o primeiro movimento para a gente falar de cultura é entender que ela se manifesta em níveis diferentes. No nível visível, no nível que eu consigo descrever e no nível invisível também. E tem que pegar, já pegou muitas empresas que a cultura está completamente... Existe um desequilíbrio ali entre próprios funcionários, colaboradores, né? Olha, cultura, eu costumo dizer que é o jeito de ser e fazer de um grupo de pessoas. Então, ainda que o empresário, a empresária, não consiga descrever a cultura, ela existe. E aí é que tá. Muitas das vezes essa cultura ela é disfuncional. Então ela é uma cultura de fofoca, ou ela é uma cultura de não resultados. E esses são tipos de cultura que existem, né? Pode ser positiva ou negativa. Exato. Né? Já se me disse uma vez uma frase que eu nunca esqueci. A cultura come a estratégia no café da manhã, né? Dizem que é do Peter Drucker essa frase e ninguém tem certeza. Existe a cultura percebida e a desejada, né? Isso. Como é que você consegue, de forma rápida, eu cheguei numa empresa, o que você olha rapidamente que você já começa a ter esses insights desse teu diagnóstico? Olha, primeiro, o diagnóstico que a Singulari faz, a gente tem uma metodologia, a gente usa um framework específico, a gente faz uma pesquisa com os colaboradores, que a gente avalia 3 aspectos: cultura percebida, cultura desejada e a forma que você atua naquela cultura, né? Mas sem esse framework, a gente já... É exatamente esse iceberg que eu te falei, é a gente conseguir assimilar informações desses 3 níveis. Primeiro, esses aspectos físicos, visuais, é o mais fácil. Depois, entender qual é a regra do jogo,
o que é premiado aqui, o que é punido, quais são as regras, e depois entender como é que as pessoas pensam. E como entender a regra do jogo quando você chega numa empresa, as pessoas não te conhecem, elas já ficam mais receosas? Uma detecção. Como é que eu coleto? É um raio-x. Olha, deixa eu te dizer, tudo leva tempo. E eu acho que a gente está vivendo num momento, né, e assim, é algo que eu repito muito, que as pessoas querem soluções rápidas. Gente, tudo na vida é processo. Não existe atalho, né? Então, acho que a gente vive nessa urgência de querer soluções rápidas, de querer soluções mágicas, de querer resolver rápido. Então, até o entendimento da cultura leva tempo. A gente faz consultoria, a gente tem projetos de 12, 18, 24 meses normalmente, e apesar da gente fazer esse mapeamento de cultura no início, com o tempo a gente vai conseguindo entender em mais profundidade, exatamente entendendo como é que as pessoas pensam aqui. Então, eu acho que o primeiro movimento é segurar um pouquinho essa ansiedade, que você não vai ter um raio-x da cultura de uma maneira rápida e imediata. Você vai precisar entender essa dinâmica com o tempo. Pode ser acelerado por meio de plataformas específicas, né, de ferramentas específicas. Mas, via de regra, é entender esse iceberg. Pergunta polêmica. É possível mudar a cultura se a alta liderança não adere? Olha, não. Por quê? A cultura, ela é a forma que as pessoas... É o que eu falei, é o jeito de ser e fazer de um grupo de pessoas. E tem gente lá em cima que está com a caneta na mão. Então, se você diz, por exemplo, eu quero criar uma cultura de conhecimento, que aqui nessa empresa as pessoas sejam estimuladas a estudar, a fazer curso e tudo mais. Aí, lá em cima, ninguém libera verba, ninguém libera no horário. Então, assim, tem um curso, eu acabei de voltar de 2 dias de curso em São Paulo. Então, não pode sair em horário de expediente para fazer curso. Percebe que esses aspectos não vão acontecer. Valoriza. Então, precisa de um alinhamento de cima para baixo. É e limitado. o exemplo também, né, Luciana? Eu penso que o exemplo, ele move mais Arrasta. do que a palavra, né? Então, se eu tenho um líder que não se preocupa em estar sempre evoluindo, em estar aprendendo, mas ele exige que eu faça isso, eu acho que a tua motivação já morreu ali 50%. É mais difícil, mas eu acho que se for estabelecido enquanto processo da empresa, é possível. Tem menos motivação. É verdade. Assim, inspiração ainda é um aspecto muito relevante de liderança. A gente passou daquela era de ter chefes que entregavam muito resultado, que conseguiam realmente trazer números e resultado, mas tinha uma vida toda desequilibrada, que estava no 3º casamento, não falava com nenhum filho, que isso aí acabou. As pessoas hoje buscam inspiração, buscam pessoas nas quais elas olhem e digam, puxa, eu quero de alguma forma ser parecida, né? Então, isso ainda é um aspecto super poderoso da liderança. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala necessariamente de liderança, mas a gente fala de liderança, a gente fala de processos, a gente fala de muitas camadas. Aí a gente entra numa frase que eu vi lá no teu Instagram que fala assim, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Simon Sinek, eu gosto muito dele. Enfim, é isso, né? Independente do tipo de negócio que você tem, é tudo sobre pessoas. Lá atrás, quando a gente começou a Revolução Industrial, se você tivesse dinheiro para comprar uma máquina melhor, isso te fazia diferente. Hoje em dia, quase tudo é commodity, assim, tem acesso a quase tudo. O que faz a diferença são as pessoas que você tem no seu negócio, realmente entregando o serviço. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é tudo sobre pessoas. Aquela história que a gente fala que uma maçã podre, ela acaba estragando todas as outras da caixa também, né? Olha, é difícil, porque trabalhar com gente é difícil. As pessoas são diferentes. E todo mundo é falível, né? Todo mundo tem os seus pontos, todo mundo é luz e sombra, né? Todo mundo tem a sua sombra também. Então, o papel da liderança é conseguir aumentar a luz das pessoas, de fazer essa sombra diminuir de alguma forma, e estabelecer dentro da organização mecanismos, dinâmicas que valorizem o lado positivo.
né? Então, de novo, a gente volta, por exemplo, se eu quero um ambiente colaborativo, no qual as pessoas aprendem, no qual as pessoas colaboram, e eu sou um líder super fofoqueiro, que chego pro colaborador e falo mal do outro colega, a gente, assim, vai ser muito difícil eu ter esse tipo de clima. Tem que ser o inverso. Quando chegar uma fofoca para mim, enquanto líder, eu tenho que cortar. Isso aqui não deve ser aceitável nesse ambiente de trabalho, né? Então, a gente volta para a liderança. Eu estava vendo uma matéria do dono da CIMED, ele é um grande empresário, e ele falou que ele queria mudar a cultura da empresa. E é perceptível a mudança da cultura de uns 5 anos para cá, como a empresa dele cresceu, se tornou bilionária. Aí é que tá 5 anos, né? É. Vamos dar uma Não, ênfase nesse no mínimo prazo, 3, né? 3 a 5 anos essa mudança de cultura. Mas o que me chama a atenção, eu estava vendo uma matéria em que ele contratou uma pessoa especialista em cultura de RH para fazer esse processo de mudança. Nesse processo de mudança, 80% da diretoria dele foi embora. Por quê? Esse é o grande Porque problema. a alta cúpula Muita gente precisa sai. aderir para poder a cultura ser implementada num conjunto que a Lu está falando aqui. Lu, mas falando de liderança, quais são os 3 aspectos que você vê como mais importantes num perfil de líder? E quais são os 3 aspectos que você vê assim como críticos e que você teria alguma restrição? Olha, eu acho que o primeiro ponto de liderança é autoconhecimento. Não existe bom líder sem uma elevada dose de autoconhecimento. O líder, ele precisa saber no que ele é bom, no que ele não é bom, e aí ele precisa buscar pessoas que sejam boas para suprir essa lacuna e gerenciar. Gênero, número e grau. Então, eu acho que o primeiro aspecto da liderança é autoconhecimento. Segundo, conhecimento profundo. Eu volto para aquela questão que eu acho que a gente vive numa era de superficialidade, de especialistas de Instagram, de pessoas que fizeram um curso de final de semana e estão ensinando coisas, e eu acho isso perigosíssimo. Eu sou filha de professores, eu venho de uma família muito acadêmica, e eu acho que estudar nunca vai sair de moda, né? Então, esse conhecimento profundo, assim, eu diria, tem até uma expressão, lifelong learner, né? Que é essa atitude de eterno aprendiz. Então, essa sede de conhecimento, de se manter estudando de fato, evoluindo, se desenvolvendo. Então, eu acho que esse é o segundo ponto, né? Então, autoconhecimento, uma atitude de aprendizado constante. Eu acho que humildade. Acho que quando você atinge uma posição de liderança, se você não foi colocado lá, né? Se não é tipo um tatu numa árvore, você possivelmente entregou resultados e mereceu estar ali. E aí eu acho que tem que gerenciar muitos aspectos emocionais, de entender que você é falível, ainda que você tenha autoconhecimento, ainda que você estude bastante, você tem pontos cegos, né? Então, manter um pouco dessa humildade, esse pé no chão, acho que ajuda. Tirar o orgulho, a prepotência, né? Que é muito legal. Isso. É o que ela falou da humildade, né? Muitas vezes tem pessoas que chegam a um ponto, por exemplo, principalmente os líderes, e que acham que ele não precisa aprender mais nada, que ele, eu já tô aqui, eu já tô rico, eu não preciso mais. Então, eu penso que é nesse momento que a gente vê que muitas empresas começam a cair, né? E a gente atende muita empresa que, às vezes, assim, até a composição mesmo de empresas em Manaus, você olha alguns grupos empresariais, algumas empresas que estão, né, são longevas, né? Estão segunda, terceira geração. Só que, normalmente, as que conseguiram chegar na segunda e terceira geração têm aspectos de conhecimento muito profundo. As pessoas estão estudando, as pessoas estão se preparando. Estão se preparando. Porque, tudo bem, eu acho que numa primeira geração é comum e acontece de você conseguir prosperar sem muito conhecimento, né? Aquele empreendedorismo por necessidade da geração anterior. Mas o mundo está mudando de uma maneira muito acelerada e a gente tem acesso a muita informação. Então, acho que não cabe mais um empreendedorismo ou uma gestão muito amadora. Se a gente tem ferramentas profissionais, aí esse seria o atalho, que não é exatamente um atalho. Assim, você consegue aprender com o erro dos outros, você consegue, através de bibliografias, saber o que alguém já testou e testar também, né? Ao invés de fazer de forma muito empírica. Enfim, eu acho que isso ajuda a acelerar os processos. Eu tenho uma pergunta, assim, aí relacionada a isso, né? A gente tem que procurar conhecimento e tudo. E aí vem, né, hoje em dia, um bombardeio de mentorias, né? Hoje em dia tem muitos mentores e aulas, essas aulas.
que vocês compram até online na internet, aulas que são presenciais em palestras que lotam auditórios. O que tu acha sobre isso? Olha, eu acho que tem muito curso de gente ensinando a vender curso. Eu acho que essa é a nova pirâmide. Pois é, porque parece que eu sempre vejo que é mais uma venda. Adorei. É claro que existe o ensinamento, mas é sempre uma venda de uma venda que vai ter uma venda. Olha, a minha... Porque tem que ler o QR Code lá, você já tá... E já, quando você chega em casa de uma mentoria, você recebe milhões de mensagens no WhatsApp com os cursos e forma de pagamento e dizendo que está dando 80% de desconto. E Olha, te vende minha- um monte de nada, né? A minha Exatamente. recomendação é ir atrás do histórico desse mentor ou dessa mentora. O que ele construiu de fato? Porque se é uma pessoa que vende curso para ensinar a vender curso e tudo que ele fez na vida foi ensinar a vender curso, aí a gente, peraí, tem uma questão. Então, o que você está buscando com a mentoria? Se você está buscando, por exemplo, uma mentoria para empreender melhor, de uma forma mais profissional, você busca um mentor ou uma mentora que seja, de fato, um empresário. Não só um professor de empresários. Alguém que tenha um negócio próspero, um negócio maduro, que tenha pelo menos, sei lá, uma década aí de track record. Exemplo, né? Eu vou falar de conhecimento com conhecimento. Eu vou falar de empreendedorismo sendo um empresário Pois é, de porque sucesso. é muito diferente. Sabe quando a gente está na faculdade, que a gente tem, às vezes, professores ótimos, mas que a gente sabe que são professores acadêmicos? Para o mundo do trabalho, a gente precisa combinar as duas coisas. Precisa que tenha um respaldo intelectual, no meu ponto de vista, e as pessoas valorizam coisas diferentes, mas precisa ter um respaldo de entrega de valor. Então, que negócio essa pessoa construiu? É um negócio sólido? Aí, beleza, é uma pessoa que é estudiosa, que se mantém em movimento e que está compartilhando um conhecimento de fato, que não é só esse sistema de pirâmide. Assim, eu desconfio logo de quem faz vídeo mostrando a marca do carro, unboxing de bolsa. Eu acho que isso aqui não faz o menor sentido. Assim, o que tem a ver a marca do carro que a pessoa dirige com... Tipo assim, quer mostrar prosperidade. Mas o que você tem que buscar não é alguém que tenha prosperidade material, porque isso na internet, enfim, é fácil de simular. É alguém que tenha realmente resultado de fato, consistente num negócio. Porque senão, gente, aí você está comprando ilusão. Porque muitas das vezes aquela pessoa que está fazendo um vídeo mostrando a marca do relógio, do carro, ou fazendo um unboxing de uma bolsa, está todo endividado, e, enfim. Então, eu acho que o mundo da internet, assim, vocês já entenderam que eu sou bastante crítica a ele. Sim. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet, porque é muito fácil hoje, com um monte de filtro, um monte de coisa. Outro dia eu escutei uma pessoa falando, um grande empresário, e ele falando a respeito de carro. E ele diz assim, se você não tem dinheiro para ter 2, não tenha 1. Quê? Se você não tem dinheiro suficiente para ter 2 carros, vamos supor, tu compra Sim, um carro entendi, de mas não entendi. 150 mil reais. Se tu não tem ainda mais 150 mil guardado, que tu não compra um carro de 150 mil. Entendi. Entendeu? Porque um carro não é só você comprar o carro, né? Você tem toda a questão de manutenção, de seguro, Entendi. de tudo mais. Então, para mim fez muito sentido isso, justamente pensando nessa coisa do querer aparecer. Tem muita gente que tem carros caríssimos, mas que estão totalmente endividados. Eu acho que isso é um perfil um pouco do brasileiro. Se você... Por exemplo, nos Estados Unidos, a casa da pessoa por fora é simples, é modesta, tu entra, é um negócio incrível. Porque eu acho que é uma outra perspectiva. O brasileiro não, ele tá todo endividado, ele mora de aluguel, ele não tem nem direito onde morar, 15. mas tem um iPhone 15 e tem um carro. E aí, enfim, né? Eu acho que aí onde é que estão os valores. Concordo plenamente. Inovação. Quais são as contribuições que você pode proporcionar hoje para as empresas nessa área? Olha, inovação a gente entende como uma mentalidade. Não é tecnologia. É sobre pessoas pensando fora da caixa. E para pensar fora da caixa, você tem que ter repertório. Né? Então, quando a gente fala de criatividade é treinada.
Se você tem um repertório amplo, se você conhece de muitos conteúdos, de muitas áreas, a probabilidade de ser criativo é maior, porque você consegue conectar esses múltiplos conhecimentos para trazer um resultado diferente. Antigamente, a gente separava muito o profissional especialista e o profissional generalista, né? Especialmente em empresas do distrito. Eu preciso de alguém na área financeira que seja um generalista, ou seja, entende de toda a área financeira de uma maneira mais ampla, mas também mais superficial, ou então, não, eu preciso de um especialista em, sei lá, tributário, seja lá o que for. E aí, a gente mudou, o mundo mudou, e hoje a gente precisa de profissionais em formato de T. O que é um profissional em formato de T? É um profissional que ele é especialista em um ou dois temas, mas ele tem a parte de cima que é super ampla. Então, ele tem conhecimentos diversos em inúmeras áreas. E esse é o profissional capaz de inovar. Por quê? Porque ele é especialista, ele foi de forma profunda em um, dois temas, ele pode ser referenciado naquele um, dois temas, mas ele tem uma amplitude de conhecimentos de áreas, de tantas áreas, que ele é capaz de conectar. Tanto é que quando a gente eu estou conduzindo um comitê de inovação numa empresa do distrito, a gente faz muito benchmark em outros tipos de negócio, em outras indústrias. Porque você consegue entender como é que está fazendo uma coisa numa outra área e que talvez isso seja adaptável à sua. Não é só você fazer benchmark dentro do seu próprio negócio, dentro da sua própria área. Eu sou nutricionista, deixa eu ver o que os melhores nutricionistas estão fazendo. Isso é um dos caminhos. Mas deixa eu ver o que os melhores... o que eu posso aprender com a CIMED? O que eu posso aprender com outros empresários em outros negócios? Então, é um tema que eu gosto muito porque eu acho que coloca meio que as ideias em movimento, sabe? E eu acho que valoriza muito quem tem um repertório de fato mais profundo e mais amplo. Muito legal, muito legal. Concordo. E, por exemplo, assim, vou pegar assim, mais para minha prática aqui, né, como no consultório. Vamos dizer assim, eu quero fazer um treinamento, uma empresa pequena, né, o consultório é eu e a minha secretária. Fazer um treinamento para recepcionista, para melhora de atendimento. Vocês fazem esse tipo de coisa também? Olha, para pequenas empresas, como é que é? Para pequenas empresas, a gente tem outras soluções. A gente tem um programa que chama Programa Líderes Singulari. É um programa que eu trabalhei numa empresa de consultoria na Holanda. Enquanto eu estava lá, eu participei do processo que eles escreveram um livro sobre como gerar valor de maneira sustentável, ou seja, um valor que se mantém, né? E não é sustentável de verde, é sustentável de se manter. E aí, quando eu voltei para o Brasil, o livro foi lançado e lá na Singular a gente transformou esse livro num programa de liderança e gestão. É um programa de 30 horas que trabalha desde autoconhecimento, porque eu entendo que é o pilar, né? O primeiro de liderança, e várias ferramentas de gestão. Então, é um programa que acontece semanalmente durante 10 semanas e que dá um repertório muito interessante de gestão. Então, esse é um dos serviços que a gente acaba oferecendo para negócios menores, né? Então, por exemplo, a tua secretária, o braço direito pode fazer, ou mesmo você que empreende. E eu tenho um grupo de assessoria estratégica para donos de negócio. Que donos de negócio, nesse momento é donas de negócio, tem 7 donas de negócio, tem mulheres. Legal. Tem inclusive uma médica, que é a doutora Valquíria, que é dermatologista, que faz parte do grupo. E aí é um ano de grupo, a gente faz um encontro coletivo por mês, de 3 horas e meia, no qual eu compartilho conhecimento, ferramentas de gestão para aplicar na realidade dos negócios. E aí eu faço 1 hora e meia de acompanhamento individual com cada uma das empresárias. Então, isso é um programa que está funcionando super legal. Eu tenho empresárias de diferentes ramos, de consultoria financeira, de consultoria de imagem, dermatologia, escritório jurídico. Então, assim, tem um perfil bem amplo, bem variado, né? De diferentes empresárias. E o foco é conhecimento, ferramentas aplicáveis para o dia a dia e um acompanhamento individual. Então, acho que essas são 2 soluções
que Pra uma podem empresa funcionar. pequena, né? Já anotei aqui que eu quero, vou lá conhecer. Por favor, Gostei vamos tomar demais. um café. Vamos sim. O Vamos escritório sim. da Singular tá novinho. A gente E já agora teve essa oportunidade. a gente inaugurou o andar de cima agora. Muito Então, bonito, Mari, Onde vale é? a pena. Conhecer, vale Onde a é? pena. na subidinha da Paraíba, chama Up Mall, tem uma Pão e Companhia. Ah, eu sei. Do lado do direito. lado Na do subida. cartório Pinheiro. Do Pinheiro. Lá Aquele mesmo. centro comercial é muito lindo. É muito, o eu nunca consultório entrei dela. ali, mas tá aí, uma oportunidade de Consultório conhecer não, o lá. escritório Muito legal. dela é muito lindo. A gente já Muito teve essa legal. oportunidade de Verdade, viajar. verdade. Assim. Muito Né? lindo, vale a pena conhecer. Lu, e pensando em cultura, traz pra gente algum exemplo de um trabalho em alguma empresa em que vocês fizeram todo esse processo de mudança de cultura e os resultados que você visualizou através disso. Olha, um dos nossos cases, que a gente já é um case mais antigo, que é o IBEU. Acho que todo mundo aqui conhece o Eu IBEU. estudei no IBEU. Pois é, a Formei nossa no geração que Estudou estudou no no IBEU tinha aquela sensação de que eu aprendi muito gramática, Gramática e sem conversação. mas eu não converso tanto. Isso é algo que é completamente fora da realidade atual. O IBEU é uma escola super moderna. Eles têm espaço maker, que eles usam robótica, tecnologia. Eles têm uma cozinha que eles dão aula dentro da cozinha Legal. interativa. Eles têm estúdio de gravação. Eles têm a biblioteca mais bonita da nossa região. Quem ainda não foi, eu faço o do convite, centro, tá o falando? do centro. Tá. Legal. Eles têm um brinquedão enorme de piscina de bolinha para a turma do Kinder. Então, a gente acompanhou e conduziu junto com eles todo esse processo de transformação de cultura para sair de uma escola tradicional de inglês para ser uma escola absolutamente inovadora, moderna, usando as melhores tecnologias. Eles usam óculos de realidade virtual nas aulas, eles usam... Assim, é impressionante, né? Então, para a gente foi um case muito legal de conduzir. A gente fez a consultoria durante todo esse processo de mudança de cultura. E durante, acho que uns 5 anos, a gente fazia team building, que é uma atividade para toda a empresa 2 vezes no ano, a cada início de semestre. Então, a gente pegava todos os professores e toda a equipe, já levou para o Museu da Amazônia para fazer uma intervenção lá, já fez dentro do próprio IBEU, andando naquelas bicicletas pelo centro da cidade. Enfim, a gente já inventou de tudo, que era para mobilizar energia para o início do semestre. A gente já fez uma sessão pipoca no novo auditório deles, que inclusive é um lugar também sensacional. Então, assim, pra gente é um orgulho ter participado desse processo. É claro que a gente não fez isso só, né? Enfim, uma gestão realmente muito envolvida e muito, de fato, desejosa desse processo de mudança. E pra gente é um case de sucesso, porque hoje o IBEU, quem não conhece... Eu nunca mais voltei lá, olha. Volte lá, faça uma visita. Quem tem filhos... Assim, é um lugar completamente diferente, que respira cultura. Eles têm galeria, mostra de arte. Assim, é um outro lugar. Não é o IBEU que você conhece da sua infância e A adolescência. Miss Helena. Lá eles estão na primeira, na segunda geração. É um instituto, né? Hoje, o presidente, o diretor-presidente é o Fabian. Ele é 2ª geração, Ele é a 2ª geração da Miss Helena. né? Né? Mas é a mesma família ainda que continua. É. Ah, tá. Isso que é interessante, né? Ver que não parou no tempo. Então, Sim. é isso que nós, como empresários, né? Eu digo assim que todo mundo vende. Então, todo mundo é empresário. Nem que você esteja se vendendo ali a sua imagem no Instagram, mas de qualquer forma, você sempre vai se vender, né? Então, você... Estando numa entrevista de emprego, por exemplo, você Com certeza. tá fazendo a sua venda. Então, essa questão da cultura, da sua cultura pessoal também é muito importante. Hoje a gente sabe que a gente tem um desafio muito grande quanto empresário dentro da empresa, daquele colaborador que chega e fala assim, isso não é a minha função. Né? A gente tem muito desafio, então essa tua fala do funcionário, do colaborador em forma de ter, né, da pessoa que ele é técnico, mas que ele tem uma amplitude, né? Então, você precisa, assim, conhecer um pouco de cada coisa, estar disponível a fazer um pouco de cada coisa também. Aí a gente já entra em um outro tema que dá um podcast Sim, só dá um ele, podcast que é o só de disso. gerações.
Como que as diferentes gerações hoje trabalham de forma conjunta no ambiente de trabalho, sendo que a relação com o trabalho de cada geração é diferente, né? Então, a vinculação com o trabalho da geração Z, por exemplo, é muito diferente da geração que está entrando agora, né? Então, da geração X com a geração Z. A geração X é workaholic, é a galera que tem em torno de 50 anos, que assim, 40 e poucos anos, que trabalho é identitário. A nova geração que está entrando no trabalho... E que já é diferente da geração anterior, já né? é. Que os pais entravam no emprego, morriam no mesmo emprego a vida inteira. O sonho era entrar no Nossa. Banco do Brasil. Ou então fazer um concurso público. E a gente está vivendo um momento, inclusive, de maior longevidade, na qual as pessoas estão passando por um processo de uma segunda carreira. O meu sogro foi executivo durante muitos anos, se aposentou aos 66 anos, ele é búlgaro e virou escritor. Ele é escritor de vários best-sellers. Ele escreveu 4 livros e alguns deles ficaram 10 semanas na Veja como maiores... Assim, uma carreira completamente nova. Ele escreve em português, ele é búlgaro. Mas... Isso é um movimento que a gente está vivendo. Então, o mundo do trabalho, ele está mudando. Totalmente. E o empresário, ele precisa se dar conta. Então, aquele empresário que continua com uma mentalidade muito antiga, aquele ganha-perde, ele quer se dar bem às custas de um colaborador que está adoecido, que tem à beira de um burnout, que trabalha 12 horas por dia. Gente, isso não é sustentável para o negócio. Isso aqui não faz mais sentido no mundo que a gente vive hoje, né? Então... Existem outras formas de a gente trabalhar que são produtivas. Eu tenho até um TEDx que fala dessa relação com o trabalho, porque eu acho que as antigas gerações vieram de uma relação com o trabalho de que é desassociado do prazer, você tem que trabalhar mesmo, essa é a vida, para a nova geração que acha que é a Disney, que vai trabalhar num lugar e vai ser feliz todos os dias. Inclusive, assim, aquela frase, trabalhe com que ame, nunca mais terás que trabalhar um dia na vida, isso aqui é tóxico, é danoso. Isso aqui, ninguém sério devia estar repetindo isso. Isso aqui é completamente irreal. Isso é perigoso. Ou porque trabalha as pessoas... enquanto eles dormem. Pois é, isso é menos, mas o outro, quando eu não estou trabalhando, eu estou me divertindo. Gente, o trabalho, ele pode ser fonte de prazer. Mas o trabalho é trabalho. Então, ainda que você goste muito do que você faz, vai ter dias que você não tá afim, tem atividades dentro do seu trabalho que você não gosta. Isso é a vida adulta, isso é a vida real. E a internet pintando esses cenários irreais tornam a vida do empresário muito mais difícil. Porque aí vem uma nova geração cheia desse discurso de trabalho com que ame e nunca mais terá que trabalhar um dia na sua vida e não quer trabalhar. Quer se divertir no trabalho. E pode ser divertido, mas não vai ser sempre divertido. Enfim, eu acho que o tema de gerações é um tema para um podcast inteiro. É um tema que eu gosto muito e eu acho que tem muito a ser falado também. E é um tema super relevante para falar. Acho que sim, dá para aprofundar muita coisa. Lu, e pensando hoje nesse mercado empresarial, quais são as dicas que você daria para aquela nossa ouvinte hoje que quer ser empreendedora, que quer começar o seu negócio? O que você sugeriria como uma empresária de sucesso aqui? Eu acho que tem aspectos muito parecidos com os da liderança, autoconhecimento, saiba no que você é boa, no que você não é boa, saiba o que você sabe fazer, o que você não sabe fazer, e escolha uma área, de preferência, né, de afinidade sua, estude, se prepare, não caia no conto de soluções rápidas, é tudo processo. E assim, nunca vi ninguém se arrepender de ter adquirido conhecimento, de ter estudado, porque é a única coisa que ninguém te tira. Né? Então, ainda que você não seja empresária, que você seja funcionária de um lugar, continue em movimento, se preparando, porque quando você sair desse para um lugar melhor, para uma posição melhor, você acumulou conhecimento, bagagem, experiência, né? Então, assim, eu diria que esses 2 pilares de autoconhecimento e estudo, conhecimento aprofundado, essa mentalidade de eterno aprendiz, assim, eu não sei onde vai te levar, mas definitivamente vai ser num lugar positivo. E manda uma mensagem também para os empresários que precisam mudar esse mindset, né? E tirar essa cultura ruim, né? Se autoconhecer. Manda mensagem também para os empresários, para pessoas que já têm a empresa. O que elas podem fazer para ter um
um dia a dia no trabalho melhor, que a empresa seja mais produtiva? Eu acho que o primeiro ponto é que ninguém pode estar tão ocupado dirigindo que não tem tempo de abastecer. Então, um empresário que trabalha 12, 14 horas por dia, que faz vários anos que não tira férias, isso não é sustentável. Isso é produtivo no curto prazo, isso não é produtivo no médio e longo prazo. Então, eu entendo que equilíbrio é importante e, assim, para mulheres esse equilíbrio é ainda mais difícil. Para mim, o equilíbrio não é todos os dias conseguir equilibrar todos os pratos. Para mim, equilíbrio é todos os dias eu escolher que pratos eu vou deixar quebrar. E aí, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, eu recolho esses pratos e vou reequilibrando. Essa semana, por exemplo, foi uma semana atípica para mim, de muito trabalho. Qual foi o prato que tu deixou cair? Meus filhos. Então, foi uma semana que eu acabei ficando mais distante. Eu tive que ir para São Paulo, passei 3 dias lá. Quando eu voltei, engatei numa agenda de trabalho. Olha, hoje é sábado de manhã, eu tô aqui. Então, esse foi o prato que eu deixei cair essa semana. Mas já reorganizei a minha agenda para a semana que vem passar mais tempo com eles. Para mim, esse é o entendimento de equilíbrio. Não é conseguir fazer tudo, todo dia, toda semana, nem todo mês. É conseguir olhar numa perspectiva um pouco mais ampla. Peraí, eu estou investindo muito tempo neste prato e eu estou deixando esses de maneira recorrente caírem. Por exemplo, saúde. Saúde, eu vou puxar no teu pé, tu falas que é para te cobrar. Saúde é um aspecto que, assim, se você deixar para depois, pode ser que nem tenha esse depois, né? Então, isso tem que caber na sua rotina. Então, enfim, acho que não pode ser sempre o mesmo prato a ser deixado cair, né? Pelo menos no meu entendimento, eu tenho que ir revezando que pratos eu deixo cair. Eu fiquei uma semana mais distante dos meus filhos, espero semana que vem ficar mais próxima, mas pode ser que tenha uma outra semana, ou 2 ou 3 de trabalho intenso de novo, e depois eu vou reequilibrando. Então, acho que esse entendimento de equilíbrio, sabe? De entender... Primeiro que o trabalho, ele nunca termina. Nunca acaba. Ainda mais com o celular agora. Nunca termina. E se você não estabelecer limites saudáveis, você vai pifar, né? E eu entendo que empreender é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, para maratona tem que ter fôlego, tem que ter estrutura. Constância, então, né? tem que ter constância. Então, vamos lá, né? Nessa corrida cotidiana de se preparar, de melhorar, de acertar o... Nessa constância. Exato, é isso. Gente, a gente podia ficar aqui 2 horas conversando com a Luciana. Lu, muito obrigada. A gente tem, assim, um carinho enorme pela Luciana. A gente se conheceu lá no evento do Sebrae, né? E aí foi uma oportunidade incrível de estar perto de uma mulher com tanto conteúdo. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito. Por ter deixado teus filhos hoje, depois dessa semana. Olha de aí, tu loucura. continuou quebrando o prato da mulher. Quebrei o prato dela aqui. Muito obrigada, Lu. Você será sempre muito bem-vinda aqui no nosso... Vamos fazer esse de Pode gerações, Rosa. achei muito interessante. Muito interessante, Vamos acho fazer. que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Obrigada, Lu. Eu que agradeço o convite e o bate-papo, que é sempre uma delícia. Que bom. E não deixe de curtir a gente aí no canal, seguindo a gente no YouTube, no Spotify, importantíssimo. Curte a gente, compartilhe com essas amigas esse conteúdo importantíssimo. A gente só tem a crescer, uma mulher ajudando a outra, né? Eu acredito que é nisso o podcast, essa é a razão de ele existir. Obrigada, É isso Lu. aí. Obrigada, Lu. Muito Obrigada, obrigada. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.